E hoje, na verdade, eu vim fazer mais que uma microaula escatológica para vocês, se vocês me permitem. Porque hoje a gente tem essa euforia, este medo do Apocalipse, e o livro que era um livro sobre o trono de Deus, citado mais de 7 vezes, do poder, da autoridade do Deus, do Logos, do Deus vivo, através do seu santo Filho, Cristo, aquele que redimiria os cativos, aqueles que redimiria aqueles que foram martirizados, aquele que viria para trazer justiça, para trazer esperança, hoje foi reduzido ao medo inconcebível sobre o que é ou não é essa figura do anticristo, o que significa. E hoje eu vou focar em um tema só para vocês, que sempre está vinculado ao anticristo e à besta, que é o seu número. Doutora, você já ouviu falar sobre o número da besta? 666. 666. Tem alguns questionamentos mais. Não, eu vou perguntar. E hoje eu vou contextualizar o que é este número para vocês. Será que a gente chega num denominador de fato, o que significa esse número? Será que esse número é só uma coisa aleatória que está ali e ninguém sabe de fato o que é? De fato, irmãos, hoje a gente vai descortinar algumas coisas. E hoje eu vou me debruçar mais sobre o que é esse número. Para a gente chegar aqui, a gente tem que entender que existem duas formas de interpretar o texto bíblico, academicamente ou até mesmo nas escolas bíblicas. Esses dois objetos de estudos pelos teólogos se chamam exegese e hermenêutica. E muitas vezes eles precisam estar juntos, se complementando, para que a gente não pegue textos e tire dos seus contextos e acabamos fazendo com eles uma heresia. E hoje, o que tem se feito com o Apocalipse, e se você tem feito isso, eu peço que para que você analise, se estude, pare com essas coisas, sim, heresia. Você está tirando o texto do seu contexto e o tornando ele algo que ele não é. A exegese foca na interpretação detalhada e precisa de um texto específico. Inclusive, eu tenho até o livro aqui dado pela minha doutora sobre a exegese do Novo Testamento. Para quem gosta de estudar, isso aqui é fundamental. Maravilhoso. E a hermenêutica abrange uma abordagem mais ampla e teórica. Hoje, o que se faz no contexto de Apocalipse é muita hermenêutica, ou seja, alguém interpretando o texto ao seu modo doutrinário de ver, esquecendo de trazer a exegese para completar isso, para não fugir muito. Hoje, é claro, podemos tirar do texto da Bíblia interpretações para o nosso cotidiano. Mas se você fugir muito daquilo que estava implícito no texto, o seu significado inicial, você está cometendo heresia. Ou seja, no texto de Apocalipse hoje vemos pouca exegese e muita hermenêutica. Pouca interpretação do que realmente o texto significa e muita interpretação do mensageiro atual sobre o texto. Deu para entender até aqui? Vemos isso demais quando se trata em escatologia e principalmente com o livro de Apocalipse. Peraí, Cláudia. Deixa eu ficar meio mal colocado. Então hoje, Cláudia. para a gente chegar até desse contexto do número, da numerologia de 666, eu vou trazer algo básico para vocês, para que qualquer intérprete, qualquer leigo, qualquer pessoa entenda o que realmente Apocalipse está falando à primeira vista. O que os textos significam? Quando a gente vai estudar, o primeiro passo que qualquer um que for ler a Bíblia é entender que quem é o autor. Primeira coisa que devemos fazer. Segundo, para quem esse livro, esse texto foi designado. Isso é básico. Apocalipse hoje a gente entende como um livro que está falando de coisas futuras, mas primeiramente ele está falando para um povo em específico. E fazendo isso, fazendo a exegese,
do texto, você entendendo para quem e quem escreveu, a gente começa a descortinar algumas coisas. Vamos ver lá em Apocalipse 1:1. Está escrito assim: revelação de Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo que as enviou e as notificou. João, seu servo, aqui está o autor. Apocalipse 1:1. É o primeiro passinho que a gente faz de exercício. Quem é o autor? João. E quem é esse João? Hoje há um consenso na academia que ele é o discípulo amado de Cristo, mas para vocês entenderem, como eu não fico só aqui naquilo que é tangível, existe sim alguns debates que talvez não seja esse João, tá? Para vocês entenderem que pode ser um outro discípulo de Cristo. Mas academicamente falando, para os grandes teólogos presbiterianos, batistas, luteranos, se trata sim de João discípulo. Perfeito? Mas só para contextualizar que para muitos ainda debatedores acadêmicos, em âmbitos mais especializados, eles ainda colocam em pauta que talvez não seria esse João, o discípulo. Pelo jeito que o texto é descrito, pela forma, o jeito que ele foi tecido, tal, existe esse debate. Mas para nossa interpretação aqui, chegarmos a um consenso, ficaremos com João discípulo, que aqui é consenso de todos na nossa roda hoje, tá? Ou seja, quem escreveu o Apocalipse? João. Segundo exercício básico do básico. Para quem ele escreveu? Nossa, ele falou 5, 6 vezes básico. 7 vezes, vamos falar, porque 7 está explícito em Apocalipse. A numerologia 7, inclusive. Mas o segundo conceito básico é para quem foi escrito, irmãos. Primeiramente, não foi para mim, não foi para a doutora, não foi para você, não foi para os católicos romanos, não foi para os protestantes, foram para alguém específico, e o texto vai dizer para você. Apocalipse 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Aqui já está outro ponto para quem escreveu essa carta. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que era, que é e que há de vir. E aos dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quem são essas 7 igrejas? São Éfeso, Esmírnia, Pérgamo, Tiara, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas são mencionadas nesse texto, e para elas que esse texto, essas cartas são redigidas primeiramente. Aqui já há uma grande descortinação aqui. Ou seja, João ele tinha um objetivo concreto em mente quando ele escreveu o texto, meus queridos. Ele estava escrevendo para um povo especificamente. Então, muito do que temos no texto, sim, primeiramente é para essas pessoas. Claro que hoje nós trazemos para o nosso contexto, hoje essas igrejas têm uma representação espiritual no seu nível, aí que a gente entra com a hermenêutica do texto, que é tentar interpretar mais a fundo o que essa mensagem fala conosco hoje. Mas primeiramente foi escrita para 7 igrejas, e já falei quais são elas. Outra coisa a se levar em consideração é o tempo que essas profecias, a qual João, o receptor, recebe, será feita. E o engraçado é que o Apocalipse não deixa muitas brechas nisso. Inclusive, no texto vai dizer que bem-aventurado, ali já no 2 e 3, Apocalipse 1, 2 e 3, a qual testificou da palavra de Deus, testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e as guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ele estava advertindo a essas 7 igrejas que toda aquela visão a qual ele teve já era próximo, inclusive palpável, inclusive sentido por aqueles que nesse contexto era uma igreja perseguida. Aí a gente vai começar a descortinar um pouquinho mais. Aqui já derrubamos muitas das loucuras que escutamos por aí.
não precisa ser um perito nem um estudioso mais a fundo deste assunto. E sim, para essas pessoas que amam impor e falar coisas as quais esse livro não diz, eu vou deixar uma reflexão, já que gostam tanto de impor medo. E aqui, essa mensagem explícita, agora eu vou fazer uma hermenêutica para todos aqueles que quer colocar Trump, quer colocar não sei o que, quer colocar fulano e assado e colocar coisa que o texto não está dizendo. Mas cada um seu de Cristo, né? Este é o único livro da Bíblia que traz uma advertência pesada e fecha, inclusive, muitos vão dizer que ele está falando da Bíblia inteira, mas este versículo está se referindo a essa carta, a este livro. Apocalipse 22:18. Se você, meu irmão, continua pegando Apocalipse, tirando do seu contexto, implantando medo nas pessoas, por favor, reflita nisso aqui. Apocalipse 22:18. Porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras da profecia deste livro, Deus tirará da sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das quais que estão descritas nesse livro. Ou seja, meu querido, se você tem feito esse trabalho muitas vezes que a gente vê em igrejas, tirando do contexto, impondo medo sobre sua igreja, João adverte para você, aqui é minha hermenêutica sobre o texto, tá? Mas sim, de fato, tirou uma palavra do livro, colocou alguma palavra sobre este livro, seu nome será aqui, ó, riscado do livro da vida. Ou seja, devemos tomar muito cuidado quando a gente vai tratar de certos assuntos, tangendo o Apocalipse sobretudo, porque hoje a gente vê muitas coisas. No ano 2000 era chip, vacina, foi também citado como quem toma vacina está cegando a besta. Quem fez isso, tá aqui uma advertência para você, tá? Há tempo de se arrepender enquanto há vida. Mas eu preciso fazer essa advertência antes de seguir. Como nosso tempo é limitado, e essa não é uma aula complexa de escatologia, vou me atentar e desmistificar uma fábula, uma falácia, um devaneio, uma insanidade que sempre permeia os debates, fomentando só um engajamento rápido. Quantos vídeos hoje você não vai na internet? A besta é tal, é fulano de tal, tá certo, tá aqui, tá comprovado, é fulano patatá, é Trump, é Musk, é Bolsonaro, é Lula, é Xandão, é o PT, é o PL. Não sei tão íntimo, né? Mas... Mas quantos vídeos hoje rápidos, curtos, e usando a palavra existe? Diversos. E quantos de engajamento tem? Milhares e milhões. Então a gente vai desmistificar essas fábulas primeiramente, que são doutrinas que pecam e erram acerca dos que está escrito neste livro, podendo sim cair naquilo que eu falei para vocês em Apocalipse 22:18, 19. Vocês, cada vez que fazem isso, vocês estão caindo na advertência dessa profecia. É para vocês essa palavra, tá? Mas hoje irei me atentar ao 666. Eu não sei se vocês é de conhecimento de todos, mas a academia e a história chegaram a um nome. Não é Trump, não é Bolsonaro, não é ninguém, não é Lula, não é ninguém que está vigente hoje. Na verdade, eles chegaram ao nome e eu vou trazer para vocês. Que nome é este? Vou desmistificar para vocês. Não fala o nome do anjo Cristo, pelo amor de Deus. Hoje vou falar o que é o 666. O que ele significa para essas pessoas, primeiramente. Aí a gente poderá fazer um exercício mental e espiritual em cima do seu real significado. Isso não é uma coisa que eu trouxe, isso é consenso acadêmico, estudiosos, pessoas, faculdades teológicas sérias, presbiterianas, luteranas, consenso bíblico, historiadores, teólogos e não teólogos. Vocês vão ver que eles vão te dar a mesma coisa que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Isso é um privilégio, tá? Não é em qualquer lugar que você vai ter isso.
Para a gente chegar aqui, hoje eu vou fazer um exercício de Mr. M. Conhece Mr. M, Ai, senhor para. Fábio? Já ouviu falar do Mr. M? Aham. Já ouviu falar, Nelson? Fazia mágica e Hoje, era tudo falso. hoje a igreja, e quando eu falo igreja, algumas denominações que fazem esse exercício, sim, a gente tem que condenar esse exercício do medo pelo medo, temos que condenar. Isso é a Bíblia que nos incita a fazer, inclusive. Temos que fazê-lo. Porque senão qualquer um faz uma interpretação e joga em qualquer coisa, e as pessoas vivem com medo. Hoje farei com o Mr. M, enquanto a mão direita da doutrina está aqui, não te mostrando o real significado, eu vou descortinar para você, tá? Aí você, com essa liberdade que você tem, fala, Bruno, isso tem todo sentido. E a partir disso, você vai entender quem é essa figura, para quem João falou e por que ele falou dessa figura, o que esse 666 significava naquela época e o que podemos trazer para nós hoje. E porque hoje a religião, e isso eu tenho que contextualizar, em 2 Timóteo 4:3, portanto chegará o tempo que não suportarão o santo ensino, a sã doutrina, reunirão mestre para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando aos mitos. Você prefere ficar com o mito ou que de fato a palavra traz seriamente sobre o tema? Apocalipse 13:7. 13:17 é o versículo chave para nós aqui. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, ou o número de seu nome. 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de um homem. E o seu número é 666. Aqui, se você for ler o contexto inteiro de Apocalipse, você vai ver que tem duas bestas nesse texto. Uma que supostamente está morta, mas ganha vida, está com uma ferida mortal e o mundo se espanta. Eu já vou chegar nesses termos. Daí você está indo, você não presta para nada. É uma besta que estava morta, mas que tinha um grande poderio e o povo se pasma por ela voltar à vida. E através dessa besta, a segunda besta apresentada aqui ganha poder. É aí que este número entra em cena. Esse trecho lido de forma literal nos dias atuais pode causar e causa muita confusão, pois o autor aqui inunda de simbologia para relatar algo atual de seu contexto, que queria ter tempo para explicar toda a simbologia de Apocalipse, que é maravilhosa, mas vamos se ater só ao 666. Algumas Bíblias, inclusive essa Almeida de Estudo, acho que a doutora conhece, Nelsinho muito conhece, minhas Bíblias de Estudo, já teve contato com Bíblias de Estudo? Algumas Bíblias de Estudo que elas fazem, ela pega o texto e trazem ali no seu rodapé a significância desses textos. Quem tem essas Bíblias pode ver, várias delas vai ter uma coisa e você vai lá, o que está falando aqui? Você lê o rodapé delas. Tem. Inclusive essa que eu trago tem isso, essa nota, ela é da Sociedade do Brasil. O que a nota da Sociedade do Brasil fala a respeito do 666 quando você vai lá no texto? Olha que interessante, você pode fazer isso em casa, se tem uma Bíblia de estudo. Você vai ver que muitas vezes as Bíblias também estão enviesadas pela sua doutrina. Entenda isso. Mas se você pegar uma Bíblia de estudo acadêmico, ela vai te dar o que esse número significa, mesmo que ela não te dê ali mastigado como eu vou dar hoje. Na nota da Almeida, Bíblia de Estudo aqui que eu tenho aqui, está escrito assim: provavelmente este número, o autor se refere a um nome concreto e conhecido de sua época. Também dos primeiros leitores, a qual receberam as cartas. Porém, como aqui eles vão se eximir para trazer concreto, não está claro que nome é nos dias de hoje. Aqui, apesar do excelente trabalho das Bíblias de Estudos Almeidas traduzidas,
de forma criteriosa, muito excelente essa Bíblia, deixando aqui. Eu discordo nesse sentido porque, sim, há um consenso etimológico, ou seja, há um consenso, sim, o que esse número significa na sua essência, de historiadores, teólogos ou não, e dos estudiosos acadêmicos sobre teologia. Agora eu vou distribuir aqui, vocês vão entender o exercício a qual João se propôs ali. João está fazendo aqui, é algo muito conhecido na sua época, é a gematria. Vai fazer dinâmica, vamos fazer dinâmica de grupo aí. Por favor. Gematria. Isso é a gematria. Aqui, por favor. Faça lá para Não tem problema. Passe para a Lore. Eu já fiz a gematria. Gematria. No contexto da gematria, é uma prática judaica de atribuir valores numéricos à letra do alfabeto hebraico. Inclusive, agora só para um contexto mais acadêmico um pouco, tem muitos manuscritos antigos que vão tratar o 666 que trazem 616, não 666 somente. E os dois darão o mesmo nome nessa lógica, pasmem, para reforçar o que o autor estava dizendo. Historiadores e teólogos descobriram que quando se pega o nome Néron César, já vou contextualizar, em latim, e converte para o hebraico, e faz as somas das letras, sim, dará exatamente como está aí, 666. E nos outros contextos, no 116, é o seu nome mais comprido, dará 116. 616, isso, 616. E para contextualizar vocês, quem é Nero? Muitos conhecem essa figura. Nero é frequentemente lembrado pelo seu governo controverso e tirânico. Ele é acusado de vários atos de crueldade, inclusive o assassinato de sua própria mãe, a Agripina, e sua primeira esposa, Octávia. Seu reinado também é marcado pelo grande incêndio de Roma, 64 depois de Cristo. Cesário, inclusive, veio dele. Nero morreu em 9 de junho de 68 depois de Cristo, após ser declarado inimigo público do Senado romano. Diante da iminente captura, Nero fugiu em desespero, pediu a um dos seus secretários que ajudasse a tirar a própria vida. Quando o Apocalipse foi escrito, Nero não era mais vivo, mas existia um mito por trás do ser Nero, que se chama Nero Redivivus, que ele ressuscitaria, inclusive, literalmente. Esse era o mito. Quando você volta em Apocalipse 13, você vai entender que João está dizendo sobre esse mito. A besta, Nero, 666, o seu número, inclusive, ele voltou à vida para dar vida à nova besta. O que isso quer dizer nesse contexto, meus queridos? Quando a gente vê aquele contexto de poderio, de cabeça, Roma e sua máquina de tortura, de fazer massacre, inclusive religiosa, aqui entra o que a Mari trouxe, ela tinha o poder jurídico, ela tinha o poder bélico e ela tinha o poder religioso da época. João está aqui sinalizando para os seus que, sim, o doutor está fazendo sinal, mas é importante a gente ir até o fim aqui agora. Peço perdão pelo estendimento, mas é necessário para não ficar em lacunas aqui, tá? Nero, ele é a representação tirânica desse governo. Ele sempre foi o cara que massacrou, ele incendiou Roma com cristãos. Isso não é cristão falando, historiadores vão falar, inclusive romanos não cristãos falam sobre esse ato. João traz essa simbologia de novo, dizendo, sim, essa besta, o Nero Redivivus, está aí de novo, dando poder ao novo imperador. E aqueles que se associam ao novo imperador terão a marca na testa, na mão. Só assim você, cristão, negociará. Não faça isso. Não se curve a esse sistema tirânico. É isso que esse texto está trazendo na sua essência, meus queridos. O 666
enfim, se trata de Nero. E nos dias de hoje, o que esse Nero representa? Aí sim, tudo aquilo que a doutora trouxe. Há um poder vigente, que pode sim ter a característica de Nero, como a própria irmã Mari trouxe aqui, de novo, com aquele poder bélico, judiciário e religioso. E esse cenário hoje está muito longe ainda, hoje pelo menos, tá? Da nossa realidade. Quando houver esses movimentos, a gente deve estar atento, é claro, mas a figura da besta vai ser sempre, enfim, esse arquétipo, Nero e sua obra, tudo que ele fez. Daí, para concluir aqui, Apocalipse 22, 10, disse ainda: não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. E muitas dessas coisas aconteceram no tempo deles, meus queridos. Foram perseguidos, muitos deles negociaram com Roma, se venderam à besta. E houve sim alguns juízos para essas pessoas, como o texto lá vai descrever. E o anticristo que a doutora trouxe está ali muito implícito. E para os dias atuais, na hermenêutica agora, continue o injusto, Apocalipse 22, 11, continue injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo mais imundo ainda. O justo continue na prática a justiça e o santo continue a santificar-se. Aqui eu parafraseio João Calvino agora. O coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. E quando a gente tira Cristo do centro do coração, negociamos com a besta sim, com o anticristo, que é aquele que ocupa o lugar de Deus. O coração humano é uma fábrica perpétua do ídolo. E aqui estamos de novo, santificar-se a nós mesmos, ou vamos nos curvar aos deuses menores, como diz São Tomás de Aquino, os 4 principais bens naturais que destroem Cristo de nossos corações e entronizam o anticristo são o poder, dinheiro, honra, prazeres. Todas essas coisas destituem na força da cruz e nós devemos carregar nossa própria cruz e segui-los. Somos chamados a viver essas inclinações, sacrificando tudo que nos é pedido para entronizar Cristo em nossos corações. Devemos, como dizem as Escrituras, morrerem para nós mesmos, caso contrário, estaremos nos curvando aos deuses menores, estaremos nos curvando ao anticristo, enfim. Capítulo 22, versículo 12 de Apocalipse. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o fim. E aqui eu encerro a minha parte dizendo para vocês, sim, 666, Nero, imperador de Roma.